Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, com os nossos convidados, a Tatiana, o Nelsinho, conversando sobre a família. Família perfeita existe? Como é que a gente pode viver a perfeição na nossa família, sabendo que é um caminho que todos nós temos que trilhar, né? Todos nós, independente de qualquer coisa, trilhar o caminho da perfeição e a gente dizia também o caminho da santidade. Muito bem, nós vamos atender, melhor dizendo, os nossos pedidos de oração da Gláucia Batista Leal. Ela é de Telêmaco Borba, lá no Paraná. Ela pede oração pela saúde, pela cura de Simone e também de toda a família, pede por toda a família. A Maria Perpétua Silva Vasconcelos Figueiredo, ela é de Bonfim da Feira, lá na Bahia. Ela pede oração por ela mesma, pede pela sua aposentadoria, pede pelos filhos João, Neto e também por eu não sei se vou saber ler o nome aqui, né? Anfilófio Neto e também pela família. Célia Aparecida Rode, de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, onde está a sede da associação, pede oração por Silvana, pela saúde e também por uma possível cirurgia que vai passar e por toda a família Leite e pela saúde de todos nós e por todas as famílias. A Maria Helena da Silva Monteiro, ela é de Tubarão, em Santa Catarina. Ela pede oração por ela mesma, pela sua situação financeira, pede por toda a família, pede por saúde e proteção e também pede por Wagner. E coloca aqui alguns outros pedidos. Fique tranquila, Maria Helena, estamos atendendo e vamos rezar por todas as suas intenções. A Angelina Gonçalves da Silva, ela é de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, pede oração pelo filho Rinaldo Gonçalves, pela cura e libertação dos vícios, pede por sua filha Rilma, que pede também, claro, por um emprego, pede também pelo filho Ronaldo, pelos netos e por toda a família. Daqui a pouco a gente continua lendo todos os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, porque eu queria, já que nós estamos falando de família, eu queria dar uma dica para você. Você sabe que nós temos aqui o EAD, que é o nosso momento de evangelizar através, a gente chama de educação à distância. E no EAD nós queremos apresentar para você um curso chamado Escola de Família. E a gente diz assim, qual é o investimento que você vai fazer? Investimento nenhum, porque é gratuito. O investimento do seu tempo, apenas para você poder se formar e conhecer um pouco mais sobre a questão da família. Eu não sei se a gente vai mostrar um pouco aí na tela para você, no vídeo para você, mas é importante saber o seguinte, que esse curso ele trabalha a importância e o destaque da família ao longo dos anos. Isso é primordial porque a gente tem como referência. Assim, volta-se para os temas mais importantes do núcleo familiar, entre eles o amor, a sexualidade, a educação dos filhos e tudo mais. Então, compreenda como lidar com tudo isso. Tem lá um conteúdo imenso e quem vai orientar esse curso? Duas pessoas, Dom João Carlos Petrini e também o Marcelo Couto Dias. Ah lá, você está vendo lá. Os dois que vão fazer a orientação. Quando você olha aí, nós temos aí o conteúdo programático, que é tudo aquilo que foi importante para você está vendo aí, tudo aquilo que vai fazer parte desse curso, sobre a família como igreja doméstica, comunidade de famílias e tantas outras coisas mais. Então, para você participar desse curso e fazer, é só você ver, está no seu vídeo aí, ó, www.rs21.com.br/EAD. E aí, claro, você vai conhecer um pouco mais dos nossos cursos, daquilo que é importante para você, mas de maneira especial sobre esse que nós estamos apresentando e você está vendo no seu vídeo. Uma outra coisa muito importante também, que a gente quer lembrar a você, olha só, neste sábado, dia 23 de janeiro, o fundador da Associação do Senhor Jesus, o idealizador, claro, da Rede Século XXI, o nosso querido Padre Eduardo Dougart, ele vai conduzir o que nós estamos chamando aqui um momento de avivamento carismático, com o tema Sereis batizados no Espírito Santo. O encontro, claro, ele é aberto ao público, será realizado aqui no Auditório Paulo Apóstolo, muitos de vocês conhecem esse nosso auditório aqui da Associação do Senhor Jesus. Qual vai ser o horário? Das 2 da tarde até às 6h30 da tarde, das 2 às 6h30 da tarde. O Padre Eduardo ele fará uma pregação e vai dirigir orações junto com todas as pessoas que estiverem presentes. A ênfase deste encontro é a consagração ao Espírito Santo para bem viver, melhor dizendo, o nosso ano de 2016. O endereço da Associação do Senhor Jesus, você sabe, é Rua João Previtário, número 1834, Jardim do Alto da Colina, aqui em Valinhos, no interior de São Paulo. Então,
Você está convidado para esse momento muito importante, avivamento no Espírito Santo com o Padre Eduardo Dougert, neste sábado, agora dia 23, a partir das 2h da tarde. A gente espera por você, viu? Você pode até montar a sua caravana, né, para viver um momento tão especial como esse, né? Vocês fazem lá esses avivamentos? Fazemos. Sempre. Tem rebanhão lá também? Então, lá não é chamado rebanhão. Não, Lá não fala rebanhão? Lá fala o quê? Lá é retiro de carnaval, né? Nessa época agora é... Retiro de carnaval. Tem esse retiro Mas de promovido carnaval. pela renovação? Pela renovação. Tá. Aqui eles falam rebanhão, tem também. Rebanhão. Aqui nessa região toda eles chamam de rebanhão. rebanhão. Sim. Que vão no estádio, ficam todos ali, fazem momentos de oração, de reflexão, tudo isso. Então é um momento importante, né, para quem está em casa e quem sabe participar com a gente aqui, né? Sim. Muito bem, olha, estamos voltando à nossa reflexão sobre essa questão da família e eu queria saber dos dois assim, essa questão da família, do comercial de margarina, de fato existe? O que vocês acham? Ai, meu Deus Eu do usei uma céu. expressão assim meio complicada, Então, mas como é que vocês veem isso? Então dá a impressão que não tem problema, né? É, Que não tem dívida. não tem dívida para pagar, não tem nada, não tem Todos educação dos filhos. muito bonitos, né? É uma casa belíssima. Né? Fartura na O mesa. que vocês acham de tudo isso? Então, de fato, não existe, né, padre? Claro que tem a alegria, como nós já partilhamos, a alegria do lar, até mesmo na mesa, não é? Onde nós sempre é algo que nós cultivamos também, da oração, na questão da margarina, o que se refere à mesa, né? Sem dúvida, tem que ser. Mas da oração nós rezamos antes, né, de todas as refeições e as crianças cobram isso e elas até rezam junto, já puxam a oração. Claro, tem toda esta alegria, mas tudo em agradecimento a Deus, porque tudo que nós temos vem de Deus. Por isso nós somos eternamente gratos, porque desde uma margarina na mesa. Entendo. Não é? Agora, eu queria saber de vocês assim, que a gente pudesse partilhar com o pessoal que está em casa. Quais são os maiores desafios que vocês acham que hoje as famílias estão enfrentando? Que estão tirando um pouco o sossego da família? Não só pensando nas 3 crianças, né? Mas hoje, de maneira geral, no trabalho que vocês fazem de pregação, de encontro com as famílias, o que vocês têm ouvido, têm percebido? Quais são hoje, né, os maiores desafios? Olha, os maiores desafios, um dos desafios é a questão da falta de diálogo na família, na casa, né, padre? Do esposo, da esposa. Isso também gera muita confusão, né? Porque quando nós não temos diálogo, né, eu não sei o que se passa no coração dela, ela não sabe o que se passa no meu coração, dentro de mim. Então, um dos grandes desafios para a família hoje é justamente não ter o diálogo, não ter conversa. O primeiro desafio não interno, ter... na verdade. Exatamente, um desafio interno e muito importante, né? Porque muitas coisas vão se resolver através do diálogo, né? Através de uma boa conversa, né? Porque nós não temos o poder de adivinhar o que se passa no coração, E né? na cabeça do outro. Não é mesmo? Não temos, né, padre? Não temos isso. Então, é importante a questão do diálogo. Então, o diálogo entre pai, mãe, esposo, esposa, o diálogo com as crianças, com os filhos, para que eles se apoiem em nós, tenham essa confiança que nós sempre seremos os seus melhores amigos, né? Então, isso é muito importante. Sempre seremos, e nós falamos isso para elas, né, Tati? Sempre. Que a nossa casa, a nossa família, os melhores amigos que elas irão encontrar é o pai e a mãe, né? E vocês já estão trabalhando isso na cabecinha delas, por exemplo. Sim. Estou falando como exemplo as crianças que vocês têm. Vocês já estão trabalhando isso de, olha, os amigos que de fato vocês têm são os Isso. pais, né? É Claro, respeitando a privacidade do jovem, respeitando Claro. aquilo que ele aquilo que ele gosta, mas saber que a amizade eles vão encontrar ali. Agora, quando a gente fala de diálogo, vocês teriam, por exemplo, a gente fala, não sei se dica, a palavra não sei muito correta, mas vamos supor que quem nos acompanha é um casal que esteja passando por um momento de dificuldade porque não tem esse diálogo. Existe alguma maneira de provocar, de suscitar esse diálogo, suscitar alguma coisa que possa trazer esse diálogo entre eles? Eu acho que uma coisa muito importante um vai ter que ceder sempre. Vai ter que ceder, né? Não é Vai ter que verdade? começar, né? Um vai ter que dar o primeiro passo. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos rezar, né?
nós vamos colocar em oração toda a situação, eu acho que isso é o primordial, mas essa oração ela tem que ser acompanhada com gestos concretos. Então, se a minha esposa não está dando passo, sabe aquele orgulho? Esse orgulho... Se desfazer daquele orgulho exatamente. pessoal. De fato, entendi. Eu vou ter que ceder, não tem como, senão não vai acontecer. Né? Aí vai acontecer o quê? A separação, vai acontecer as brigas. Né? Então, eu preciso ceder, não é mesmo? É verdade. Eu preciso dar o primeiro passo para que aconteça essa restauração, né, daquele momento de briga, que às vezes acontece, né, da discussão na casa, né, às vezes isso vai acontecer. Isso sempre né? por causa de pontos de vista, talvez, pontos de vista, melhor dizendo, talvez de alguma outra coisa, isso pode trazer algumas, algum incômodo, né, entre um e outro, mas isso não pode ser a causa de uma mudança drástica ou de separar, etc. Exatamente. Nós enfatizamos aqui o diálogo, até o Nilson colocou como primeiro o desafio, porque eu vejo, padre, que tem sido mesmo, assim, onde está pegando, vamos dizer assim, compartilhando com os casais, até mesmo com os jovens que estão em busca do matrimônio, né, do sacramento, né? E a gente sempre fala para eles que estão noivos, que a gente acompanha, que estão namorando, que comecem a vivenciar o diálogo já aí, nesse momento de namoro, de noivado, porque é um treinamento, namoro e noivado é um treinamento, né? Então, quando já se habitua, já começa isso bem, é mais fácil depois. Muito mais fácil. E assim, claro que a convivência, a adaptação do início de casamento, isso é tudo muito natural, não é? Acontece mesmo, são várias adaptações. Mas o diálogo, tendo esse diálogo, facilita, assim, vamos dizer, 90%. É primordial. É fantástico. Agora, essa questão de ceder, isso eu achei interessante você colocar, né? Alguém tem que ceder nisso, Tem que ceder. Inclusive tem até um filme, né, que com essa temática, alguém tem que ceder. E esse mostra que você vai se despojar desse orgulho, às vezes até de né, por que o outro, né? A obrigação dele é me fazer feliz. Então, por que ele não está... Entende? Eu acho que isso é importante destacar isso, porque senão a gente vai se fechar no orgulho. Isso para qualquer relacionamento, para qualquer, de amizade, do que for. Mas no nosso caso aqui, de fato, é o casal, né? De ceder e viver isso de maneira plena. E vocês acham que os casais têm tido essa dificuldade mesmo? Esse é o maior desafio interno. Agora, e fora da família? Qual é o desafio que a família está tendo que enfrentar fora dela? Quando vê, por exemplo, na educação dos filhos, no acompanhamento que vocês fazem, no conhecimento dos casais, aquilo que eles dizem para você, olha, fora, na sociedade, o que está prejudicando o crescimento da família ou a harmonia, digamos, conjugal? Não conjugal, da família em geral. Conjugal só dos dois. Olha, um dos meios de comunicação também, né, que infelizmente os seculares acabam jogando muitas informações, tantas coisas que acabam né, influenciando, até mesmo, prejudicando as famílias, sim, entendi. E tantas coisas que as pessoas veem, que as pessoas se espelham, né? E acabam agindo desta mesma forma. Então, eu vejo que os meios de comunicação têm, vou usar essa expressão, uma parcela muito grande de culpa, né? Nessa questão da estrutura da família, né? Então, tudo que as pessoas veem, né? Muitas pessoas elas vão querer copiar aquilo, achar que é normal, que é natural. E quando, na verdade, não é a realidade, né, de muitas famílias, muitas casas. Tem que haver um cuidado, né? Principalmente com as crianças. Um cuidado muito grande. Essa questão também do diálogo com as crianças, com os jovens, com os filhos, né, sendo os seus melhores amigos. Próximo, né, padre? Estar próximo. Eu lembro o Dunga sempre dizendo assim, o pai ele precisa sentir o cheiro do seu filho. Né? Entendo. Precisa sentir o cheiro do seu filho. O que é isso? Tem que ter contato, tem que saber aonde o filho está indo. Né? Até essa questão também, né? Eu vou confiar em você. Eu vou confiar naquilo que você está fazendo. Né? Porque eu sei, eu vou dar minha bênção, não é? Importante também. Então, são coisas que acabam, infelizmente, atrapalhando, né, fora, né, da família, e que precisam ser resgatadas de novo pelo pai e pela mãe, porque nós temos uma responsabilidade. Né? E também, infelizmente, às vezes nós queremos deixar essa responsabilidade. Eu como professor, a Tati também, nós sabemos muito bem isso,
a educação dos seus filhos para os professores, para a escola. Ah, entendi. Isso Delegar também, isso, né? Exatamente. Não pode, de jeito Não algum. pode. De forma alguma. Primeiro educador somos nós, os primeiros catequistas somos nós, não é? Porque senão você delega, né? Fica uma educação terceirizada, Sim. né? Sim. E aí você, se tem alguma coisa que não dá certo com o filho, os pais automaticamente vão culpar. A escola é culpada, Isso. ou a igreja é culpada. Mas sim. a primeira formação são os pais, né? Eu acho que você disse uma coisa séria, é uma responsabilidade. Tanto que no batismo, a gente diz isso muito claramente para os pais e para os padrinhos, né? Olha, é uma responsabilidade de vocês a educação na fé dessa criança, Isso. não é? Não adianta a gente culpar os outros se a gente não faz o nosso papel. É né? mesmo. É fundamental. Tem algum outro desafio que vocês acham que possa... A questão das drogas, vocês acham que isso influencia muito? Sim. Isso é uma grande luta também, Uma né? luta. Vocês conhecem algum casal, alguém que esteja enfrentando momentos assim? Sim, a gente sempre, dentro do grupo de oração, às vezes no final do grupo nos procuram pedindo oração. E é triste, Por padre. causa dessa realidade? Por causa dessa realidade. Tem crescido, né? Tem crescido. Mas a gente percebe que talvez não seja só isso, somente no que eu vou dizer a respeito da falta de tempo. Gastar esse tempo com o filho, sabe? Existe Nossa, é fundamental isso que você disse. Viu? padre, porque muitas vezes não encontrando ali uma amizade, não encontrando um colo, vamos dizer assim, ele vai buscar fora. E tem N ali, né, experiências para ele estar vivendo ali, várias, fugiu a palavra. Amigos mas... entre aspas. Isso. Entre aspas, as companhias. Isso. Então, se você não acolhe, eu vejo, as minhas crianças ainda não estão na fase da adolescência, mas eu vejo que é uma fase que é onde começam a ser apresentadas as drogas, não é? Então, eu vejo que é uma fase que precisa estar perto, mais próximo. Você sabe que aqui, desculpa cortar você, mas Imagina. assim, nós tivemos aqui no programa a presença do Ivan Capelato, um psiquiatra muito conhecido, e ele tem um trabalho muito bonito, né? E ele faz um trabalho em relação à questão do diálogo com os filhos. E tocou nesse ponto, e eu fiquei horrorizado de fato, porque ele disse assim, que já há casos, ele disse aqui no programa, crianças a partir dos 8 e 9 que têm o primeiro contato com a questão da droga. E isso aí, eu falei, mas, poxa, como pode acontecer isso? Ele disse, não é fora, não dentro de casa, mas nos condomínios. Né? Claro, ele não precisou, nem é para isso também, mas ele levantou uma realidade e me assustou. Então, quando você coloca as filhas, elas estão na adolescência. De fato, nessa adolescência, e tem que ter esse cuidado muito especial, Sim. né? Porque assim, o que o Ivan dizia assim, olha, se ele não encontra em casa, você disse isso, quase a mesma coisa, né? Se ele não encontra em casa, a sociedade vai dizer para ele, vai mostrar onde é o caminho. E vai dizer da maneira mais torta possível. Não que a sociedade seja um bicho, seja um monstro, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que ter essa preocupação. Sim. E esse é um desafio. Né? Muito grande. Então, essa falta de tempo, né? Nossa, isso é perfeito. Gostei, viu? Puxa, padre, isso eu acho essencial, né? Agora, os pais não podem viver uma culpa também por Não, causa disso, né? não. Não, porque... Senão a gente mistura. Daqui a pouco os pais assim, olha, começa a me culpar porque dentro de casa eu estou com um problema, então a culpa é minha. Eu acho que tem que sair um pouco disso, porque senão a pessoa tem que assumir a sua responsabilidade, mas ficar no processo de culpabilidade por causa disso não é bom. Né? É importante mesmo que... até porque os filhos, eles também vão passar, né, padre? Claro. Não é mesmo? É até interessante, né? Elas vão crescer, os nossos filhos, eles vão crescer. Eles vão tomar os seus rumos, né? Mas o casal, ele vai continuar, né? Até que a morte os separe, né? Então, é importante mesmo, né? Eu acho que nesses momentos difíceis, nessas dificuldades, talvez as pessoas que estejam passando por esta dificuldade com as drogas, eu creio que algo que é muito importante é justamente amar muito, padre. Sabe, não só a questão das drogas, mas, por exemplo, uma esposa que às vezes tem um marido que sofre com o problema do alcoolismo e tudo, sabe? Eu creio que nesse momento, embora seja difícil, e também é um momento de cruz, né? Mas de você poder amar, abraçar, por mais que seja difícil fazer isso, eu imagino que deva ser muito complicado, né? Mas e se experimentar fazer o inverso? Ao invés de largar, ou talvez dizer assim, já joguei
Deixa pra lá. Deixa para lá, já não, eu não acredito mais, eu rezo, não dá certo, mas a oração com um gesto concreto do carinho, do amor, porque muitas vezes tudo isso é uma fuga muito grande. O filho, né, o esposo ou a esposa, independente daquilo, do vício que ele esteja passando e vivenciando, é como se ele estivesse gritando para nós, muitas vezes. Eu estou aqui. Muitas vezes. Me vejam. Olhem para mim. Olha, você disse uma coisa bonita, amar sempre, né? Sempre. Mesmo nas dificuldades, a gente sabe que não é fácil isso, né? Não é. Olha, então nós estamos terminando esse bloco com essa, eu diria, essa mensagem aí, viu, do Nelsinho, né? Amar sempre, né? Mesmo nas dificuldades. Inclusive, antes de ir para o intervalo, lembrar se nós temos uma dramaturgia aqui do filho pródigo. Você imagina se esse pai tivesse desistido do filho. Pois é. E aí, nessa dramaturgia, quando o filho chega, é belíssima. É o olhar dos dois, né? O olhar daquele que é necessitado e daquele que está ali para abraçar e para acolher mais nada, não é? Então fica aí, terminamos esse bloco lembrando, olha, amar sempre, tá bom? O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só, daqui a pouco. Águas.